Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo essa aula, mas eu espero que você esteja realmente confortável. Porque hoje a gente vai continuar o papo da semana passada com o diácono Alex, que começou a falar sobre as celebrações da igreja. Semana passada ele falou sobre o batismo e como o batismo funciona como uma admissão no corpo de Cristo. A partir dele, você diz para o mundo: ei, eu morri para mim e agora Cristo vive através de mim. Graças a Deus. E você começa a fazer parte do corpo de Cristo. Hoje nós temos a graça e a bondade de Deus de falar sobre outra celebração de graça no meio da igreja. A gente vai falar sobre a Santa Ceia. Sim, a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? O que ela representa? Como é que ela funciona? Deus te abençoe e vamos começar. Vamos lá! Imagina essa cena. É Páscoa. A Páscoa de um judeu significa que ele sabe que um dia o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, foi até o Egito e fez questão de tirá-los, arrancá-los das mãos dos seus opressores. É dia de libertação. É dia de ser livre. Todo judeu sabe disso. Mas agora é a última Páscoa de Jesus. Ele sabe para qual propósito ele foi enviado a essa terra. Ele sabe muito bem que faltam questões de horas para o seu sacrifício começar. Ele está sentado na mesa com seus amigos, os apóstolos que passaram com ele os últimos 3 anos. Ele ensinou muitas coisas para esses homens. Ele andou com esses homens. Ele aprendeu a amar esses homens. Ele aprendeu a entregar esses homens nas mãos do Pai. E agora? Falta um pouco tempo para ele morrer. E ele toma um cálice. Fala: este aqui é o meu sangue que é entregue por vocês. E esse aqui, ele pega um pão, reparte e diz: esse aqui é o meu pão, é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Jesus instituiu a Santa Ceia antes do seu sacrifício, para que nós soubéssemos qual foi o motivo do seu sacrifício, qual foi o motivo da sua morte. Ele instituiu a Santa Ceia para a gente lembrar o que ele fez e se lembrar também que no meio desse sacrifício tem uma promessa. Façam isto em memória de mim, até que eu venha. Queridos, a Santa Ceia é um tempo de renovação. É um tempo de memória, um tempo de lembrar, de renovar a sua esperança, de renovar a sua mente, sabendo que Jesus fez um sacrifício para me tirar das mãos do pecado, para libertar a minha vida da escravidão do pecado. E prometeu que voltará para me levar para morar com ele para o resto da vida. Ele prometeu, com muito carinho, que nunca mais comeria da Páscoa, que nunca mais beberia do fruto da vide, até que nós pudéssemos fazer isso juntos, no reino dos céus. Qual a importância da ceia? Ela é uma renovação do meu compromisso com Cristo, de saber que eu faço parte do corpo. Eu creio no sacrifício de Jesus. Eu entendo o que ele fez por mim e eu estou aqui firmemente esperando o seu retorno, sabendo que ele vai voltar para me levar para perto dele. Sendo assim, você me pergunta: tá, e como é que um cristão pode renovar sua aliança com Cristo? Eu te respondo: através da Santa Ceia, instituída pelo próprio Jesus e em memória do seu sacrifício, como esperança da sua volta. Se você parar para pensar, ela acaba se tornando indispensável, gente, porque é através da Santa Ceia que ela se torna como um encorajamento. Você se lembra do sacrifício, lembra também da sua ressurreição e lembra que ele vai voltar. Lembra que ele foi para o Pai, mas que ele voltará para nos buscar. Isso é um encorajamento da igreja. E a gente renova a nossa esperança, renova a nossa confiança, renova a nossa unidade com Cristo. Graças a Deus. E aí você me pergunta: tá, mas o que representa a Santa Ceia? Ela simboliza o estabelecimento da nova aliança. Jesus disse em Lucas 22 que, do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vocês. Sabe, gente, a gente não está falando de um momento triste, a gente está falando de um momento extremamente alegre. Jesus canta louvores, ele está alegre, ele está entusiasmado. Ele fala que estava ansioso por partilhar com os seus discípulos sobre aquela ceia, apesar de estar muito próximo o momento que ele iria sofrer,
Ele não está olhando para o sofrimento, ele está olhando além. Ele aceitou o desafio por causa da alegria que lhe foi proposta. E a alegria que lhe foi proposta foi de nos comprar para Deus. Foi de nós termos essa comunhão eternamente. Aquela comunhão que ele estava tendo com os discípulos naquele momento, a proposta era muito mais filhos com eles, eternamente, para a ceia do Cordeiro. O momento no qual ele falou que vai ser quando ele vai tomar de novo do fruto da vide. Deus está esperando, Jesus está esperando pela gente. Você está pronto? Mas você pode pensar, bom, e de que maneira essa renovação acontece na hora da ceia? Mas vamos lá. Eu preciso que você entenda que no Antigo Testamento existia a questão do sacrifício. O que era esse sacrifício? Era uma forma dos homens pedirem perdão a Deus. Como assim? Deus tinha instituído algumas regras lá na lei mosaica e deu a Moisés algumas formas do judeu chegar diante de Deus e pedir perdão. O homem comum, ele não podia chegar perto de Deus. Então havia toda uma tribo, a tribo de sacerdotes, a tribo de Levi, que ofereciam esse sacrifício diante de Deus. Mas eram esses homens que iriam até os sacerdotes para oferecer o seu sacrifício. Então, dependendo do que você tinha feito, existia lá um tipo de sacrifício que você tinha que fazer, que ia de pombinhas até cabeças de gado, dependendo do quanto você tinha de recurso monetário. E existia também o líder dos sacerdotes, que era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, ele era responsável por entrar na presença de Deus para representar o povo. Então, antes de entrar na presença de Deus, ele precisava se preparar. Ele precisava oferecer sacrifícios por ele mesmo, para depois oferecer sacrifícios pelo povo. Ele precisava se preparar, estar pronto, limpo, puro, para entrar na presença de Deus e não ser fulminado. Você se lembra da história de Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho e na hora foram fulminados? Pois é, filhos de Arão, que foi um primeiro sumo sacerdote. Então pense comigo, no momento em que Jesus termina o seu sacrifício, que ele diz, está consumado, a Bíblia conta que o véu se rasgou de alto a baixo. Ou seja, o rasgo começou de cima para baixo. Deus liberou o caminho para o homem comum. Eu e você termos livre acesso a Deus. Mas isso por quê? Porque desse momento, a partir daquele momento, o próprio Jesus se transformou no sumo sacerdote perfeito. Ele próprio era o sacrifício e ele mesmo era o sumo sacerdote, aquele que nos representa diante de Deus. E agora? Como é que funciona? Por que eu estou contando isso tudo? No momento da ceia, a Bíblia também diz que nós estamos na presença de Deus. A gente acredita na nova vida que o momento da ceia é quando que Jesus, através do seu Santo Espírito, está no meio de nós. Ou seja, Deus está presente no nosso meio. Quando a gente se reúne e juntos participamos da mesa, a gente está em comunhão com o próprio Jesus, com o próprio Deus. E como é que a gente tem se apresentado diante de Deus? Como é que a gente tem se apresentado diante do Espírito Santo no momento da ceia, naquele momento de renovação de aliança? O seu coração está preparado para renovar a sua aliança com Deus? Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 11, ele nos traz à memória essa questão da ceia e fala sobre estarmos preparados. Examine-se o homem a si mesmo. Examina o seu coração, examina como é que você está. Lembra do sumo sacerdote? Deixa eu te explicar uma coisa. Em 1 Pedro, Pedro cita que nós agora somos um reino de sacerdotes. Todos nós nos tornamos sacerdotes. Todos nós temos acesso a Deus. Temos como nos colocar na presença de Deus. O fato de nos colocarmos na presença de Deus não exclui a necessidade de se colocar na presença de Deus de maneira limpa. Aí você me pergunta, mas espera aí, eu vou ser fulminado? Calma, a questão não é essa. A questão é que agora nós estamos na graça, e por favor não banalize esse termo, o que eu quero dizer é que você é visto por Deus através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus. Isso significa que o sangue, e a gente sabe que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado quando nos arrependemos, pedimos perdão e vamos até a presença do Senhor.
A gente se arrepende, pede perdão e chega diante do Senhor, limpo, puro. Porque não existe melhor coisa na vida do que estar em paz com Deus. E estar em paz com Deus é não ter pecado entre nós e o nosso Deus. E isso só acontece através do sangue de Jesus, que é derramado sobre você e sobre a sua culpa, através do arrependimento e da confissão do seu pecado. Por isso, no momento da ceia, em que você se coloca diante de Deus para renovar sua aliança com Ele, com a sua igreja, é importantíssimo que você se arrependa dos seus pecados. Que você faça uma limpa na sua memória, no seu coração. Perceba o que você está fazendo, quais são as faltas que você tem, para conseguir chegar diante da presença de Deus e dizer: me perdoe, eu me arrependo dos meus pecados, me limpa, eu quero continuar fazendo parte da sua igreja, renovar minha aliança contigo, a aliança de eu creio no seu sangue, creio na purificação dos pecados, eu creio, Senhor, no seu retorno, e eu quero continuar fazendo parte do teu corpo, da sua noiva, da sua igreja. Eu não sei se você se lembra, mas em Mateus 5, Jesus fala de algo bem importante. Ele diz: quando você estiver indo para o templo oferecer seu sacrifício e lembrar que algum irmão seu tem algo contra você, para tudo. Volta. Vai resolver o problema com essa pessoa primeiro, para depois você ir oferecer sacrifício e estar na presença de Deus. Porque é preciso, é necessário que você resolva, se apresente diante de Deus de maneira limpa, de maneira pura. Não ofereça fogo estranho, não esteja diante de Deus com pecado, porque o pecado continua ofendendo ao nosso Deus, que é completamente santo. Amém? Mas como é que a Santa Ceia promove essa renovação? Como é que isso acontece? Então, primeiro, ela renova o testemunho da igreja. Como assim? Como diz o Senhor Jesus: façam isso em memória de mim, anunciando a minha morte até que ele venha. Nós nos lembramos, no meio da ceia, a gente se lembra da sua morte, da sua ressurreição e do seu retorno. A gente é lembrado do amor de Jesus, da ressurreição de Jesus e do perdão de pecados, que só Ele pode fazer. Nós nos lembramos do seu sacrifício e do amor que o fez pagar pelo preço pela nossa vida. E mais, renova a esperança de que Ele voltará para nos buscar. Em segundo lugar, a Santa Ceia é a renovação do serviço da igreja, porque ela institui o início da nova aliança, ou seja, a pregação do Evangelho. O Evangelho. Jesus morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus para a direita do Pai e voltará para nos buscar. Em terceiro lugar, a Santa Ceia promove a comunhão da igreja. Por quê? Porque no momento da Santa Ceia você precisa fazer o seu autoexame, ver se tem algo que tem atrapalhado sua comunhão com Cristo e com outros irmãos. Lembra de Jesus, eu já citei esse texto, quando Jesus diz que se você estiver indo oferecer seu sacrifício, você volte e se lembre se tem alguma coisa contra algum irmão ou se você fez algum pecado. Então, resolva a sua situação e depois você volte para entregar o seu sacrifício. E o autoexame é exatamente isso. Você vê se você está com algum problema com algum irmão, se você está com algum problema com Deus, e resolver isso antes de entregar esse tempo de comunhão com Deus. Então, renova a nossa aliança da igreja entre si, né, de comunhão, sem rusgas, sem que haja algum problema, e promove também a nossa união com Cristo no fato de fazermos o autoexame e perceber se tem alguma coisa atrapalhando o nosso relacionamento com Ele. Amém? E em quarto lugar, ela também renova a nossa adoração. Porque olha que processo rico. A gente se examina, a gente pede perdão, a gente recebe perdão, a gente dá graças por oportunidade de estar na presença de Deus e poder proclamar o seu Evangelho até que Ele volte. Além de renovar a nossa aliança com o Senhor e poder servir uns aos outros. Quinta questão. Quem é que pode participar da Santa Ceia? Vamos pensar. Se a gente estava falando sobre o batismo,
que ele é uma forma de admissão no corpo de Cristo. Esse deve ser o primeiro ponto, né? Então você precisa ser batizado, porque você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Afinal de contas, a Santa Ceia é uma renovação. Se você não faz parte do corpo de Cristo, não tem como renovar. Você precisa já fazer parte do corpo. Logo, você precisa ser batizado. Segundo, basta apenas ser batizado? Não, não basta apenas ser batizado. Ele é o primeiro requisito. O segundo é, você precisa estar disposto. Disposto a se examinar, disposto a pedir perdão, disposto a se humilhar diante do Senhor para pedir o seu perdão. Sobre isso, sobre essa disposição de se arrepender, eu queria ler com vocês 1 Coríntios 6, do 9 ao 13. Diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a gente precisa estar constantemente se lavando diante de Deus. A gente precisa estar constantemente tendo essa disposição de ir até Cristo, se arrepender dos nossos pecados, se arrepender da velha maneira de viver. E cada vez que a gente cair no pecado, cada vez que a gente tiver um problema, alguma coisa que precisa ser confessada, que precisa ser... que a gente precisa se livrar o mais rápido possível para que não suje nossa comunhão com Deus, isso precisa ser feito. Precisa haver essa disposição para que essas coisas não voltem a atuar no nosso coração, não voltem a atuar na nossa mente, não voltem a atuar na nossa maneira de viver. É importantíssimo o seu arrependimento, o seu quebrantamento. Voltando à ideia dos sacrifícios, lá em Salmos 51, se eu não me engano, Davi diz que os sacrifícios que agradam a Deus é um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Sabe o que isso significa? Não é o simples fato de ir lá e falar por falar, mas é o seu coração arrependido que vai agradar a Deus. O seu real desejo, o seu sincero desejo de estar na presença dele, é isso que vai agradar a Deus. E é isso que precisa ser constantemente pesquisado no seu coração. Como é que eu estou diante de Deus? Como é que, na verdade, não somente no momento de ceia, é importantíssimo no momento da ceia para que a sua aliança seja renovada. Mas é todo dia. Isso é todo dia. Como é que anda o meu coração? O que eu estou deixando entrar no meu coração que não deveria estar aqui? Sabe? Salmo 101. Em minha casa darei de coração íntegro e não colocarei coisa injusta diante dos meus olhos. É vigiar, gente. Proteger a nossa santidade. Estar atento ao que tem se colocado entre nós o nosso Deus, porque não pode haver nada. Jesus já morreu, já fez o sacrifício definitivo para que não haja nenhuma barreira. Então, a gente não pode ficar colocando barreiras, a gente não pode ficar inventando moda de deixar que alguma coisa atrapalhe o nosso relacionamento, a nossa comunhão com o nosso Deus. Isso é vida verdadeira. É estar na presença de Deus limpo, puro. E também, outra situação é estar atento também se alguma coisa tem atrapalhado nosso relacionamento com nossos irmãos. Isso é um ponto também sério, né? Porque a gente precisa estar atento se a gente entristeceu alguém, se a gente fez alguma coisa que não agradou a Deus e buscar o quão mais rápido possível resolver este problema, para que não hajam barreiras nos nossos relacionamentos. Entenda que o relacionamento com Deus ele é horizontal, mas ele também é vertical. Tem essa questão de nós e o nosso Deus, o nosso relacionamento direto, mas Deus também se revela entre o relacionamento entre nós como igreja. E é importantíssimo a gente dar muito valor a isso.
A gente está perto, está entre o corpo, para que a gente aprenda uns com os outros, para que a gente se ame, aprenda a ter paciência, aprenda a ter amor uns pelos outros. É benção. É barra pesada, mas é benção. Deixa a benção aí. Então, recapitulando, de forma resumida, quem é que está apto para participar da Santa Ceia? Aquele que é batizado, está arrependido dos seus pecados, decidido a abandoná-los, pode e deve participar da Santa Ceia para que a sua aliança com Cristo seja, de fato, renovada. A sexta pergunta é sobre qual é o perigo de ceiarmos indignamente, sem todo esse processo que a gente acabou de pensar. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso você se apresentaria na presença do rei relaxadamente? Você se apresentaria na presença de um rei sujo, amarrotado, descabelado, sem ter o devido preparo para isso, para estar na frente da majestade de um rei? Tá bom, se você acha que rei é uma coisa muito distante da sua realidade, é só você pensar pelo menos na presença de um presidente. No mínimo, você se arrumaria. Se você é homem, você precisaria estar de maneira social. Se você é mulher, também. Né? Jesus conta a parábola de um rei que deu um banquete para o casamento do seu filho e que, na verdade, ele tinha alguns convidados, mas esses convidados simplesmente começaram a dar desculpas, dizendo: desculpa, eu comprei uma vinha, vou ter que ir lá ver, eu acabei de me casar, não posso estar com você. Várias desculpas aconteceram que ninguém pôde ir. Então, muito irritado, o rei mandou seus servos irem pelas ruas e pelas vielas e chamar todo mundo que pudesse. As pessoas vieram e encheram o castelo e tinha lá, o banquete estava sendo servido. A festa estava acontecendo. Só que no momento em que o rei entra para ver os convidados, a figura de imponência e de majestade entra para conhecer os seus convidados, existe um homem que não está com vestes de casamento, de núpcias, né? Com vestes adequadas para estar numa festa de casamento. Vocês sabem qual foi o final da história. Ele chega no homem, pergunta: amigo, como você entrou aqui sem as devidas vestimentas, sem estar pronto, preparado, estar em condições de estar neste ambiente? Pensa um pouco. A ideia é a mesma, gente. Como você pensa em estar na presença de Deus? Eu já falei aqui da figura do sacerdote, que era simplesmente fulminado se apresentasse diante de Deus, sem se preparar antes. Eu já falei aqui do sacrifício de Cristo, que nos purifica de todo pecado, que nós precisamos estar preparados para se apresentar diante de Deus. E nessa pergunta, quais são os problemas de nos apresentarmos a Deus, de participar da ceia sem passar por todo esse processo de autoexame, largar o pecado e ser estar limpo diante de Deus, né? Então, para pensar no final dessa parábola. Aquele homem foi pego e lançado fora na rua, onde havia, segundo a parábola que Jesus conta, choro e ranger de dentes. Ele foi lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Entenda que estar diante de Deus necessariamente precisa que você esteja preparado para isso, para este encontro. Porque, caso contrário, o salário do pecado continua sendo a morte. O salário do pecado continua sendo o juízo eterno. O salário do pecado continua sendo afastamento e estar longe de Deus. Logo, a gente, como igreja, precisa te alertar que beber do cálice e renovar e comer do pão e renovar a sua aliança com Cristo sem você estar pronto é sinal de beber e comer
juízo para você mesmo, é se colocar na presença de Deus sem a devida cobertura do sangue de Cristo, o que acarreta em aqueles dois sacerdotes, Nadab e Abiú, se apresentaram diante de Deus como algo estranho, que não deveria estar ali, e foram fulminados. Então, os nossos pecados continuam causando separação entre nós e o nosso Deus. A nossa única chance é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Logo, se colocar diante de Deus sem se arrepender dos seus pecados é ir sem o sangue de Jesus. E é trazer condenação sobre a sua vida. Então, para encerrar, vamos pensar qual que é o benefício da gente se aproximar e participar da ceia de maneira adequada, né? Se existe um problema em se apresentar de maneira inadequada, qual é o benefício de participar de maneira adequada? Bom, gente, apesar de tudo isso que eu acabei de relatar para vocês sobre os problemas de não se apresentarem de forma adequada diante do Senhor, eu preciso que vocês entendam que o propósito da Santa Ceia nunca foi te acusar e te julgar. Pelo contrário, ela precisa fazer com que você perceba a necessidade da constante cobertura do sangue de Cristo sobre a sua vida. Porque se não for Ele, a gente está perdido. A gente continua vivendo uma vida longe e condenada diante de Deus. Então a gente precisa da cobertura do sangue, e a alegria de poder participar da ceia significa essa renovação da nossa comunhão, tanto com Ele quanto com a sua igreja, né? Quanto com essa renovação de mente também, de lembrar, olha, eu me lembro do seu sacrifício, me lembrar que está valendo tudo que Ele fez por mim, e mais, lembrar que tudo que eu estou fazendo aqui, toda a vida que eu estou vivendo não é em vão, eu estou esperando o meu Senhor voltar para vir me buscar. Então, a alegria da Santa Ceia é essa renovação, é a renovação do nosso relacionamento com Deus, renovação da nossa comunhão com os nossos irmãos, renovação da nossa esperança, sabendo que lembrança, né, renovação da lembrança que Cristo fez por mim e o que Ele ainda falou que vai fazer, né? E a gente está aqui vivendo entre uma promessa e outra, né? Lembrando que Ele já morreu, Ele já cumpriu todas as promessas que veio antes, agora falta essa última. E se Ele cumpriu todas as outras, Maranata, ora vem. Então é isso, vamos recapitular. A Santa Ceia, então, é um momento de renovação, renovação da sua comunhão com Cristo, renovação da nossa comunhão com a igreja, um momento de você se fazer esse autoexame, perceber se você tem algum problema com Jesus ou com os seus irmãos, renovar sua comunhão, o seu testemunho e a sua esperança, e saber que existe um grande benefício em estar diante de Deus de maneira apta, de maneira preparada, de fortalecer sua comunhão com Ele, fortalecer sua comunhão com a igreja e estar pronto e se manter firme na esperança da sua volta. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido o que a gente quis passar e que essa aula possa ter gerado graça no seu coração e entendimento, né? Porque é muito importante que a gente não faça as coisas no automático. É extremamente importante que a gente saiba o que está fazendo quando a gente se coloca diante de Deus no momento da Santa Ceia. Então, vamos orar. Querido Jesus, Pai, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor aceitou o desafio de morrer em nosso lugar, de pagar o preço pelo nosso pecado, por causa da alegria que lhe foi proposta. Obrigado, Senhor, porque pelo seu amor, o amor com que nos amou, que fez capaz de fazê-lo abrir mão da sua excelência, da sua divindade lá perto do Pai, para vir até este mundo, andar conosco e nos ensinar a voltarmos nossa atenção para Deus, e mais do que isso, estar preparados para a sua volta, para a gente viver eternamente juntos. Obrigado pela Santa Ceia, que é um memorial que nos faz lembrar sempre que o sacrifício que o Senhor fez e que o Senhor voltará para nos buscar.
Pai, eu peço que a Tua palavra possa entrar no coração dos meus irmãos, trazendo graça, trazendo entendimento, trazendo, Senhor, renovação, trazendo, Senhor, restauração do coração diante do Senhor, que gere arrependimento se há algo para se arrepender e gere alegria se há a comunhão plena contigo, sem débitos. Graças a Deus, a maior paz que existe, Senhor, é caminhar na sua presença, no centro da sua vontade. É o lugar mais seguro na vida que onde a gente pode estar. Então, abençoe este irmão que está nesse momento participando desta aula, que o Senhor possa abençoar cada um e nos leve a bom termo até o final deste curso, para que possamos realmente crescer na Tua presença, em conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Oramos em nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.